Olá! Você está ouvindo o podcast da Brasil GO, o briefing semanal de inteligência artificial. Eu sou a voz sintetizada da casa, e este é o episódio 8. O tema de hoje, Slide Deck sem teto. Vamos falar da fábrica local de apresentações do GeoPesquisador, o pacote Geo_Dex, e de como ela transforma a pesquisa do Notebook LM em decks executivos de verdade, com exportação para PowerPoint, com controle de qualidade automático e com uma família inteira de recortes derivados. E tem uma novidade neste episódio: a parte central é uma aula prática. Eu vou ditar, palavra por palavra, 4 prompts que você pode usar para operar o sistema inteiro. Pega um caderno, ou deixa a transcrição aberta, porque a ideia é sair daqui sabendo pedir. Primeiro, a situação. Em 2026 o Notebook LM do Google virou uma máquina de apresentações. Ele já gerava slide decks desde novembro do ano passado, e em fevereiro de 2026 ganhou o recurso que faltava, exportação nativa para PPT-X, o formato do PowerPoint, junto com a edição de slides individuais por prompt. Isso mudou o jogo para quem faz apresentação a partir de pesquisa. Você joga suas fontes no notebook, artigos, relatórios, transcrições, e pede um deck. O que sai é um rascunho ancorado nas suas fontes, o que o mercado chama de grounded. Cada afirmação tem lastro no material que você subiu, não na imaginação do modelo. Para um primeiro rascunho, é genuinamente poderoso. Em 1 ou 2 minutos você tem uma estrutura de apresentação que respeita o seu material. Aqui na Brasil GO a gente usa exatamente assim. O Notebook LM é a camada de pesquisa e síntese. Ele lê, cruza e resume. E faz isso bem. Agora, a complicação. Porque quando você tenta industrializar esse fluxo, quando você quer produzir apresentações toda semana, com marca consistente e qualidade auditável, 3 limites aparecem. Primeiro limite, o teto de 20 slides por geração. 20 slides. Para um resumo executivo, serve. Para um deck de treinamento, uma proposta comercial completa ou um relatório trimestral, não serve. E não existe botão para pedir mais. Segundo limite, e esse é o que mais surpreende as pessoas, os slides do Notebook LM são imagens. Cada slide sai como uma imagem raster, um retrato estático. Quando você exporta o PPT-X, o arquivo que chega no PowerPoint é um pacote de figuras, uma por slide. Não é texto editável. Você não consegue corrigir um número, trocar uma palavra, ajustar uma cor da marca. Se o slide diz 30% e o certo era 13%, você regenera tudo e torce. E texto que a imagem também não é indexável, não é acessível para leitor de tela, não entra em busca. Terceiro limite, não existe API oficial. Todo acesso programático ao Notebook LM em 2026 segue por caminhos não oficiais. Ou seja, você não constrói uma linha de produção confiável em cima disso. Cada geração consome cota, leva de 60 a 90 segundos, e sai diferente da anterior. O que nos leva à pergunta do episódio. Como industrializar a produção de apresentações sem perder a qualidade da síntese grounded, sem pagar por slide gerado, e sem depender de um serviço que empacota a imagem e para em 20 slides? A resposta da Brasil GO é uma divisão de trabalho, resumida em uma frase que virou lema no repositório. O Notebook LM rascunha, o gerador local finaliza. A pesquisa e a síntese continuam na nuvem, onde o grounding é forte. Mas o deck em si nasce numa fábrica local, o pacote Geo_Dex, dentro do repositório GeoPesquisador. Fábrica local quer dizer 3 coisas muito concretas. Cota 0, nenhuma chamada de rede ou de modelo de linguagem na hora de construir o deck. Determinismo, o mesmo insumo gera o mesmo arquivo, byte a byte, hoje, amanhã e daqui a 1 ano. E sem teto, o deck tem quantos slides o argumento pedir. Deixa eu te mostrar a fábrica camada por camada. A primeira camada é o contrato, que se chama Deck Spec. É a fonte única de verdade do deck, título, idioma, marca, seções, slides, e, dentro de cada slide, os claims, as afirmações, tipados. Todo claim é declarado como factual, estimativa, interpretação ou recomendação. E aqui entra a regra que define a cultura da casa: claim factual sem fonte não compila. Se você afirma um fato, você aponta a fonte, com título, endereço e data de acesso. Se é uma estimativa, o próprio texto precisa dizer que é estimativa. O validador devolve todos os erros de uma vez, com campo,
slide e regra violada. Nada de descobrir um problema por vez. A segunda camada são os layouts. São 14. Os 8 básicos cobrem o esqueleto executivo, capa, agenda, abertura de sessão, conteúdo, gráfico, comparação, evidência e encerramento. Depois vem o layout de imagem, que aceita fotografia local com texto alternativo obrigatório, crédito sempre visível, e um detalhe fino. O sistema mede a luminância média da foto e recomenda um véu de contraste, uma camada translúcida que garante que o texto por cima continue legível. E os últimos 5 são os layouts de storytelling, timeline, para jornadas de 3 a 6 etapas, big number, um número herói que ocupa a tela inteira e sempre exige fonte, quote full, a citação em tela cheia com autor e cargo, before after, 2 painéis de antes e depois com a seta da transformação, e matrix, o quadrante 2x2 de priorização, com eixos rotulados e exatamente 4 quadrantes. A terceira camada é o dado. São 9 tipos de gráfico, barras horizontais, barras verticais, rosca, linha, barras empilhadas, área, sparkline, waterfall e bullet. Mas o ponto não é a variedade, é o contrato. Nenhum gráfico entra no deck sem declarar unidade, período, fonte, quando cabe, nota metodológica. Gráfico sem unidade não compila. Gráfico sem fonte não compila. É o oposto do gráfico decorativo, aqui o dado chega com a certidão de nascimento. A quarta camada é o controle de qualidade, e é ela que separa uma fábrica de um gerador. Antes de exportar qualquer coisa, o que há roda gates bloqueantes. Gate de overflow, nenhum texto pode vazar da área segura do slide, e há limites duros, título de até 90 caracteres, no máximo 5 bullets por slide, no máximo 18 palavras por bullet. Gate de contraste, todo o texto é medido contra o fundo com a matemática da norma de acessibilidade VAG, no nível duplo a gate de marca, a grafia é sempre Brasil GO, e variações erradas, superlativos proibidos e palavras sem acento são bloqueados. Gate de alt text, toda imagem precisa de descrição de verdade, e descrição genérica ou duplicada é apontada. E por cima de tudo roda uma rubrica de 3 dimensões, conteúdo, design e coerência, inspirada em pesquisa acadêmica de avaliação de apresentações, implementada como heurísticas mensuráveis, sem nenhum modelo de linguagem no meio. Ela avisa quando o deck está raso ou denso demais, quando virou parede de texto, quando a agenda não bate com as seções reais. No modo estrito, qualquer falha bloqueia a exportação. O deck ruim simplesmente não sai da fábrica. E isso não é promessa, o pacote tem 1.349 testes automatizados, dentro de um repositório que soma 4.174. A quinta camada é a exportação, e aqui a comparação com a nuvem fica gritante. O Geo_Dex exporta SVG com texto real indexável, PNG em alta resolução, PDF multipágina com metadados executivos, um site HTML navegável por teclado onde cada gráfico vira também uma tabela acessível, e, a joia da coroa, PPTX de verdade, 16:9, com título editável em cada slide e notas de apresentador nativas, que abrem no PowerPoint e no Google Slides. Lembra do limite da nuvem, o PPTX que empacota imagens? Aqui é o contrário, notas e título são texto, e todo build gera um manifesto com o rastro criptográfico de cada arquivo, o rastro técnico completo. E a sexta camada são os recortes, as derivadas. De um único deck, a fábrica gera cards sociais em 3 proporções, 1:1, 4:5 e 9:16, sempre por reflow editorial, ou seja, o conteúdo é renarrado para o formato, nunca cortado na tesoura. Gera o GIMAD de 1200 por 630 para a página do deck, o thumbnail de pré-visualização, e o Contact Share, a folha de contato com miniaturas de todos os slides para revisão de uma olhada só, com direito a QR Code do link canônico, gerado em biblioteca própria, sem dependência externa. E gera vídeo, o deck vira MP4 ou GIF, com duração de cada slide calculada a partir da quantidade de texto, e com capítulos navegáveis embutidos. Um insumo, uma família inteira de mídia. Falta a camada mais editorial de todas, o storytelling executável. Os frameworks clássicos de consultoria circulam pelo mercado como dicas soltas em posts. Aqui eles viraram código. 4 arcos narrativos estão declarados como templates, SCQA, situação, complicação, questão e resposta, para convencer plateia cética, pirâmide, que abre pela conclusão, para executivo sem tempo, sparkline, que alterna o que é com o que poderia ser,
para discursos de mudança, e antes-depois ponte, para propostas e cases. O planner gera um esqueleto de deck válido a partir do arco e das suas mensagens-chave, e um validador de narrativa aponta os cheiros, título que é tópico em vez de insight, deck sem fechamento, sessão desequilibrada, abertura sem gancho. E a regra de ouro dos Action Titles, o título do slide afirma um insight, com verbo e número. Não é panorama de citações. As citações da marca caíram 30% em 2026. O teste rápido, leia só os títulos em sequência, se a história se sustenta sem abrir slide nenhum, você tem Action Titles. Agora a aula de prompts. 4 prompts, ditados para você anotar e adaptar. Todos pressupõem que você está conversando com um agente de código, como o Cloud Code, dentro do repositório GeoPesquisador. Uma nota de vocabulário antes. O comando central da fábrica se escreve Python-mgeo_dexbuild. Eu vou falar esse nome completo só desta vez, daqui em diante eu chamo de o comando de build. Prompt número 1. O deck híbrido, aquele do lema Notebook LM rascunha, o gerador local finaliza. Dite assim. Pegue a síntese desta semana do notebook de Geo e transforme em um deck na convenção Markdown do Geo_Dex. Estrutura. Um único título de primeiro nível com o nome do deck, logo abaixo, os metadados de autor e data, cada seção como título de segundo nível, cada slide como título de terceiro nível com o marcador de layout entre colchetes. Toda afirmação de fato como cliente pado apontando para uma fonte, notas de apresentador obrigatórias em bloco de citação, e a lista de fontes no final, com título, endereço e data de acesso. Depois rode o comando de build com os formatos SVG, PNG, PDF, PPTX e HTML, e com o que há em modo strict. Se o que há reprovar, corrija o conteúdo, nunca afrouxe o gate, e rode de novo até passar. Ao final, me entregue o caminho completo do manifesto e o resumo do que há. Fim do prompt. Repare no desenho, a síntese vem da nuvem, uma vez só, e todo o resto é local, auditável e de graça. Prompt número 2, o deck com arco narrativo explícito. Dite assim. Monte um deck executivo com o arco SCQA usando o planner de narrativa do Geo_Dex. Use a função de esboço de deck com o arco SCQA, este título e estas 4 mensagens-chave, cada uma com número e fonte. Pegue o esqueleto gerado e substitua todos os marcadores de preencher por texto final, com uma exigência. Todo título de slide de conteúdo deve ser um action title, uma frase que afirma um insight com verbo e número, nunca um rótulo de tópico. Acrescente os clients tipados e as fontes. Antes de construir, rode o validador de narrativa e o mapeador de arco, e me mostre os avisos, título que virou tópico, seção desequilibrada, abertura fraca. Só depois rode o comando de build em modo strict. Fim do prompt. A diferença deste prompt é que você não pede slides, você pede uma história com estrutura de consultoria, e o sistema cobra a execução. Prompt número 3, a família de derivadas de um deck só. Dite assim. A partir do deck aprovado desta semana, gere a família completa de recortes. Primeiro, o comando de derive com os formatos 1 por 1, 4 por 5 e 9 por 16, para os cards sociais por reflow. Depois, pelo caminho programático do pacote, gere a OG-Image, o thumbnail da capa e o contact check com todos os slides. Em seguida, gere o vídeo MP4 do deck com os capítulos. Garanta que o deck declara o link canônico nos metadados, para que os cards saiam com QR Code e a URL estampada. Ao final, liste todos os arquivos gerados com seus caminhos completos no Windows e os hashes do manifesto. Fim do prompt. Um deck aprovado vira, numa tacada, material para feed, para stories, para página e para vídeo, tudo com a mesma marca e a mesma fonte de verdade. Prompt número 4, a auditoria, o dry run de qualidade. Este serve para deck herdado, deck antigo ou deck que outra pessoa fez. Dite assim. Rode uma auditoria completa neste deck, sem exportar nada. Primeiro o validate da CLI, depois o comando de build em modo strict apenas até a fase de QA, com a rubrica de conteúdo, design e coerência ligada. Rode também o validador de narrativa e o mapeador de arco. Me devolva um relatório em 3 blocos. 1. O que bloqueia, os erros duros de spec, overflow, contraste e marca. 2. O que é aviso, com a regra e o slide de cada um. 3. O diagnóstico narrativo. Qual arco este deck mais parece? Qual a cobertura e quais papéis estão faltando?
Não corrija nada ainda, só diagnostique. Fim do prompt. Esse é o prompt que transforma o que há num consultor. Em segundos você sabe se o deck aguenta uma diretoria. Guarde o padrão comum dos 4. Você sempre declara a estrutura esperada, sempre exige o modo estrito, e sempre pede o rastro, caminhos e manifesto. Prompt bom para a fábrica não é prompt criativo, é prompt de contrato. Vamos fechar. O que você ouviu hoje foi a resposta da Brasil GO para os 3 recortes da nuvem, o teto de 20 slides, o slide que é imagem e a ausência de API. A resposta é uma fábrica local com contrato de dados, 14 layouts, 9 tipos de gráfico com certidão de origem, QA que bloqueia antes de exportar, exportação real inclusive em PPTX editável, derivadas por Reflow e Storytelling executável em 4 arcos. Tudo isso está documentado e visível. A página pública fica em alexandrecaramachi.com/notebooklm.html, na aba Produção. O código está no repositório GeoPesquisador, no GitHub. E fica o lembrete que a gente repete em todo episódio, porque é o coração da governança, nada publica sozinho. O build termina numa caixa de saída, com manifesto e hashes, e a publicação passa por gate humano, sempre. A máquina produz, a pessoa decide. Antes de ir, o convite. Hoje entraram 3 decks novos na página, gerados exatamente pelo fluxo que você acabou de aprender a pedir. Vale abrir, navegar pelo teclado, ler as notas de apresentador e conferir as fontes no rodapé de cada gráfico. Este foi o episódio 8 do Briefing Semanal de Inteligência Artificial da Brasil GO. Até o próximo.